Oi pessoal, este é o Info Monday, sempre trazendo com antecedência algumas das notícias mais importantes para a sua segunda-feira. E hoje a gente começa com um dos assuntos mais quentes do momento, que é a política, não é, Marcos? Bom, e na política a gente tem que acompanhar os desdobramentos dessa divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi liberado pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal pelo inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal, uma acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. Vamos ver como que vai andar esse inquérito a partir da semana que vem e como que reagirão lideranças partidárias, ministros do próprio Supremo que foram criticados por alguns ministros e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, como que vão reagir governadores e prefeitos que também foram citados e bastante atacados durante essa reunião e como que a opinião pública vai digerir todo esse conteúdo que foi apresentado na sexta-feira. Além disso, a gente tem na pauta do Congresso Nacional alguns assuntos importantes. Na Câmara dos Deputados, duas medidas provisórias que devem avançar, que podem avançar. Uma delas que trata da redução de salários e redução de jornada de trabalho durante essa pandemia para a preservação de empregos formais. Esse texto está sob a relatoria do deputado Orlando Silva, ele que pretende fazer algumas pequenas alterações, mas elogiou a forma como foi construída a proposta pelo governo federal, apesar dele ser um parlamentar de oposição. Além disso, tem uma outra medida provisória que chama atenção, que é a que cria um programa de financiamento da folha salarial de pequenas e médias empresas, também numa medida para tentar enfrentar os efeitos econômicos da crise do coronavírus. É importante acompanhar todos esses temas, no caso do inquérito também, para ver como que a opinião pública vai reagir, como o mundo político vai interpretar tudo isso. Alguns analistas políticos com quem a gente conversou falaram que acreditam que essa divulgação, esse fato novo, deve ampliar a polarização política. Quem apoia o presidente deve continuar apoiando e de forma mais aguerrida, por ter visto naquilo um discurso que foi defendido por Bolsonaro durante a campanha eleitoral e quando ele era deputado federal, e quem é contrário ao presidente, quem é crítico ao presidente, deve intensificar suas críticas pelo que foi apresentado também no vídeo. Então é acompanhar para ver se de fato esse cenário se confirma e quais são as consequências dele, que a gente vai ficar mais claro a partir dos próximos dias. Isso mesmo, Marcos. A pandemia gerou uma crise econômica que está afetando muitas empresas, mas no caso das varejistas a situação é um pouco ambígua. Se por um lado, de fato, as lojas físicas estão fechadas, o que está impactando o negócio, por outro, as lojas online seguem a todo vapor, ainda mais agora com as pessoas de casa. Nesse sentido, surge um desafio. Como administrar o aumento do e-commerce e mais pessoas comprando de casa com uma logística eficiente, para que tudo seja entregue no tempo certo, por exemplo. O Infomoney vai soltar na semana que vem uma matéria que discute exatamente isso. A partir de um estudo feito pelo Reclame Aqui, que mostra quais varejistas são as mais reclamadas, considerando apenas a questão das entregas, então pedidos atrasados ou problema na hora que recebe o produto, enfim, coisas relacionadas à entrega. E entre as varejistas, por exemplo, estão Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Americanas, e a gente vai discutir e conversar com todas para entender um pouquinho como que está sendo esse momento de desafio, dado a pandemia e a crise. Inclusive, falando sobre os efeitos da quarentena, na semana que vem também o BGE vai divulgar o PIB do primeiro trimestre e a Lara traz aí pra gente mais alguns detalhes. É isso aí, Gi. O grande destaque da agenda econômica fica para a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2020 pelo IBGE na próxima sexta-feira, dia 29. A expectativa é de uma queda de cerca de 2% da atividade na comparação com os últimos 3 meses de 2019, já mostrando o impacto das medidas de isolamento para conter a pandemia de coronavírus no Brasil. Contudo, a grande preocupação dos investidores fica para o resto do ano, principalmente com o impacto no segundo trimestre. Vale ressaltar que nas últimas semanas, nos últimos dias, diversos bancos, instituições financeiras em geral, têm revisado o PIB para baixo, vendo uma queda de pelo menos 6%, em meio à expectativa de que a pandemia possa se prolongar no Brasil, a quarentena tenha que ser mais longa, também por conta do déficit fiscal, que é preocupante, e também pelo fato de que várias pessoas não estão conseguindo receber os benefícios do governo. Tudo isso tem preocupado bastante o mercado, tem levado a várias revisões da atividade econômica para baixo. Nesse sentido, na agenda econômica também vale ficar de olho no IPCA 15, que vai ser divulgado na próxima terça-feira, pode dar mais sinais, impulsionar ainda mais o debate sobre até onde vai a Selic, até onde pode ir a queda da Selic em meio a esse cenário de atividade tão fraca.
Também no radar, mas no radar internacional, o PIB dos Estados Unidos vai ser divulgado a segunda estimativa e a expectativa de uma forte queda também. A primeira estimativa mostrou uma queda da atividade econômica americana de 4,8%, então também vale ficar de olho. Bom, também vale ficar de olho, além dos dados macro, nos dados micro. Diversas empresas da Bolsa Brasileira vão divulgar seus resultados nos próximos dias, e o Fico vai falar um pouquinho sobre elas. Lara, não é só agenda econômica e política que vão pautar aí os pregões nos próximos dias, né? O noticiário corporativo também promete ser agitado, já que a gente continua com as divulgações dos balanços referentes ao primeiro trimestre de 2020. A semana já começa com um balanço bastante importante, que é o da Magazine Luiza. Ela é acompanhada aí de perto por muitos investidores, pessoas físicas, né? É uma varejista bastante importante. E aí na quarta-feira a gente tem Embraer, na quinta-feira a gente tem Eletrobras e na sexta-feira a gente tem MRV, além de outros balanços aí de companhias de tamanho um pouco menor durante a semana. Os analistas estão olhando bastante para esses resultados do primeiro trimestre, porque eles já começam a mostrar aí um pouco do prejuízo trazido pela pandemia do coronavírus nos resultados de muitas das empresas, né? A quarentena começou na metade ali de março, então pegou o finzinho do primeiro trimestre. A maior parte dos analistas acredita que o impacto realmente negativo vai ficar mesmo para os balanços do segundo trimestre deste ano. A gente continua acompanhando e você acompanha também no InfoMoney. Até a próxima!